Por acaso você está tentando fazer um PROC-V aí, mas por mais que você corrija número, índice, coluna, matriz, tabela, ele sempre retorna um erro? Já parou para pensar que esse teu PROC-V pode não ser falso e sim verdadeiro? Quer saber o que é isso? Então fica aqui na aula de hoje. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E na aula de hoje, como prometido naquela nossa aula de PROC-V falso, eu vou ensinar para você o PROC-V verdadeiro, que é a segunda parte do PROC-V, né? Digamos que é o irmão dele, por mais que seja a mesma forma, ok? Antes de mais nada, para que serve o PROC-V verdadeiro? O PROC-V verdadeiro é utilizado quando a gente tem correspondências não exatas, ou seja, correspondências aproximadas. E o que seriam essas correspondências aproximadas ou exatas? Seriam os nossos valores procurados que a gente tem lá no início da nossa função. Então, por exemplo, quando a gente utiliza um PROC-V falso para procurar uma nota fiscal, ele vai procurar exatamente aquela nota fiscal de número 1, de número 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Entretanto, quando a gente trabalha com valores lá dentro do valor procurado que não são exatos, ou seja, que há intervalos entre eles, como por exemplo temperaturas, salários, que é o caso que a gente vai ver nesse primeiro exemplo, e várias outras coisas que há intervalos entre eles, significa que nem sempre o nosso valor procurado será exato, ok? Exatamente aquilo que a gente está procurando. Bom, ficar só na teoria não vai te ajudar muito, vamos vir aqui para a prática para você entender melhor o que é o PROC-V verdadeiro então. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número de vendas e eu quero achar o percentual de comissão de cada produto, do produto A e do produto B. E aí eu tenho que de 0 até R$900, o produto A ele tem 0% de comissão e o produto B tem 8% de comissão. De 900 a 1.800 eu tenho 15% do produto A, 9% do produto B. E acima de 1.800 eu tenho 25% do produto A e 10% do produto B, ok? Então vamos lá, eu vou começar essa função construindo através do PROC-V falso para você ver na pele como que é a diferença dessas duas coisas. Vou começar com o meu PROC-V. O meu valor procurado então seria o meu valor da venda, que eu quero saber quanto aquele produto A vai me pagar de comissão, baseado no que eu vendi, beleza? Vou colocar aqui um ponto e vírgula e agora eu vou colocar minha matriz tabela, que nada mais é que essa tabelinha que está aqui, ok? Ponto e vírgula, número, índice, coluna, 2, porque eu quero meu produto A por enquanto. Ponto e vírgula, e vou colocar o PROC-V falso. Olha, se por acaso você ficou meio perdido nessa construção inicial do meu PROC-V falso, eu vou deixar aqui embaixo a aula do PROC-V falso, né? A própria aula que eu explico passo a passo o que é cada um desses argumentos. Daí você vai conseguir entender melhor o que cada um deles faz e construir comigo aqui de uma forma um pouco mais rápida, beleza? Eu vou fechar meus parênteses aqui e dar um Enter, ok? E aí ele retorna 25%. Henrique, você acabou de mentir para mim, você falou que ia dar um erro. Não, na verdade não, por quê? O meu valor procurado aqui, que é o 1.800, ele existe dentro da minha tabela, beleza? Mas agora, olha só, entre 900 e 1.800 tem que aparecer 15%, concorda comigo? Então se eu vender, por exemplo, 950, eu tenho que ganhar 15% de comissão, concorda? Então eu vou trocar aqui as minhas vendas por 950, olha só, 950. E olha o que acontece, ele retorna para mim um erro, tá? Que pode estar acontecendo contigo. E qual que é o problema? Por que isso acontece? Porque o PROC-V falso, ele retorna para a gente correspondências exatas. Ele procura exatamente esse 950 dentro da primeira coluna da minha matriz tabela, que são os meus valores procurados, ok? E existe 950 ali dentro? Não existe. Só existe 0, 900 e 1.800. Tanto que, se eu retornar aqui um 0, se eu apagar isso daqui, ele retorna para mim ali o 0%, que é a comissão do produto A. Se eu colocar 900, ele vai retornar para mim 15%. E se eu colocar novamente o 1.800, ele retorna para mim os 25%. Agora, se eu colocar, por exemplo, 1.400, ele vai retornar um erro porque não existe ali dentro. Tudo bem? Como que a gente corrigiria isso então? Olha só, vou colocar aqui o meu produto B, né, a função do PROC-V verdadeiro. Igual, PROC-V, valor procurado então é um valor que a partir dele eu boto na informação que eu quero, que é os meus 1.400, ponto e vírgula. Minha matriz tabela é a que está aqui embaixo, ponto e vírgula. Número, índice, coluna, agora é o número 3, certo? 1, 2, 3, ponto e vírgula, e agora no final eu vou colocar aqui meu PROC-V verdadeiro. Ou eu escrevo verdadeiro, não pode esquecer que é sem aspas, tá? Porque isso aqui é um argumento e não uma palavra, e fecho meus parênteses e dou um Enter. Quando isso acontece, olha só, 1.400 não existe aqui dentro da minha matriz tabela, dentro dos meus valores procurados. Então ele retorna para mim 9%. Por quê? Está entre 900 e 1.800, então é 9%. Entretanto, ainda não é 1.800 para retornar os 10%.
Uma outra coisa que você pode ver nos PROC-Vs por aí é o seguinte, eu vou corrigir aqui meu PROC-V do produto A, vou abrir aqui em cima, e pode ser que você veja aqui no final, às vezes, ou um 0, quando eu dou um Enter ele retorna para mim o falso, né? Ou então um 1. Quando eu coloco 1, significa que ele é um PROC-V verdadeiro. Então se você vê um PROC-V aí, por aí, com um 0 no final, é o PROC-V falso. Se você vê o 1 no final, é um PROC-V verdadeiro, ok? Então, só para você se antenar por aí, tanto faz você escrever ou colocar o número, não tem problema. Só uma coisa, se por acaso você terminar na sua função sem colocar o intervalo, olha só, o intervalo está entre colchetes aqui, indicando que ele não é um argumento obrigatório. Então, também não tem problema, ok? Mas eu sempre recomendo que você utilize, certo? Eu vou voltar aqui atrás e vou colocar ali o meu PROC-V falso, ponto e vírgula, 0, dou um Enter, tá? Para ele retornar o falso para mim. Recomendo que você use para você não se perder na construção, beleza? Vamos para o segundo exemplo para a gente ver como é que funciona o PROC-V verdadeiro. Olha só, eu tenho aqui agora a média dos meus alunos, né, notas por bimestre, cada bimestre com sua nota, a média final que a gente achou aqui, e eu quero trazer o conceito, ou seja, se essa média é o conceito E, D, C, D ou A, baseado na média final do aluno. E eu tenho aqui o conceito de que de 0 a 2,5 ele é um aluno E, 2,5 a 5 aluno D e assim sucessivamente. Então como que a gente faz para construir um PROC-V aqui? Igual PROC-V, valor procurado. É um valor que a partir dele eu vou achar a informação que eu quero. Então eu quero saber qual que é o conceito dessa média, da média da Amanda. Ponto e vírgula, matriz tabela. Vou selecionar aqui toda a minha matriz tabela. Ponto e vírgula. E agora, número índice coluna 2. Por quê? 1. Lembrando sempre que a matriz tabela eu não começo a contá-la da coluna A, tá, pessoal? Eu começo a contar a partir da primeira coluna da minha matriz tabela. Então, 1 é a coluna J e 2 é a coluna K. Ponto e vírgula, intervalo. Vamos fazer com falso para ver o que acontece? Enter. E ele retorna um erro para mim, porque não existe 7,49 nesse intervalo. Entretanto, se eu trocar aqui esse falso para verdadeiro e der um Enter, ele retorna para mim o conceito C, que está entre 5 e 7,5. Olha só, por 0,01 ela não conseguiu a sua média B, né, o seu conceito B. Basta que eu arraste isso aqui agora, arrastando, ele vai dar alguns erros. E por que isso acontece? Quem consegue? Se você sabe por que está dando erro, escreve aqui embaixo nos comentários por que está dando erro aqui embaixo. E aproveitando, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like nesse vídeo para o YouTube entregar essa aula para muito mais pessoas que querem ajuda assim como você veio buscar aqui no nosso canal, ok? Já deixou um like, já se inscreveu no nosso vídeo? Então, muito obrigado e vamos achar o porquê que está com esse erro aqui dentro da nossa tabela então. Esse erro funciona, pessoal? Aliás, não funciona, né? Ele está aqui porque não está funcionando. É porque eu não travei a minha matriz tabela. Olha só, vou dar dois cliques aqui dentro e olha só para onde a minha matriz tabela veio parar. Veio aqui embaixo, tá? Como eu estou utilizando referências relativas, ela abaixa para mim junto com a fórmula que eu arrasto também, beleza? Então é muito simples de corrigir isso, basta voltar lá dentro do meu conceito C, que é a minha primeira fórmula, vou selecionar aqui a minha matriz tabela que está aqui dentro, que são essas duas partes em vermelho, aperto o botão F4 do meu teclado para travar essa matriz tabela, dou um Enter, e agora sim eu posso arrastar e ele já corrige automaticamente para mim, ok? Então, quando que você vai utilizar o PROC-V falso? É a maioria dos casos, tá? Mais de 90% dos casos você vai utilizar o PROC-V falso. Ou seja, quando você tem correspondências exatas. É um CPF, é um CNPJ, é uma inscrição estadual, inscrição municipal, número de nota fiscal, não sei se eu já falei, número de pedido e assim sucessivamente. Aqueles valores únicos. Agora, quando você tiver intervalos entre os seus valores procurados, como o exemplo de notas que a gente colocou aqui, temperatura, salário, enfim, sempre que você tiver intervalo entre eles e o teu valor procurado muitas das vezes não será um valor exato, você vai trabalhar com correspondências aproximadas, ou seja, com o PROC-V verdadeiro, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!